Giro de notícias. Então, a notícia principal, nossa manchete é esta, da pressão da chamada Faria Lima, ou chamado mercado, né? Mutatis mutantes, é assim, os bilionários, milionários, muito ricos e ricos brasileiros. É disso que se trata. Quando a gente fala Faria Lima, quando a gente fala mercado, é desta gente que nós estamos falando do 1% da população brasileira que domina a economia do país, que domina as finanças, que domina as riquezas que deveriam pertencer aos outros 99%. Então, uma pressão brutal. Nas últimas semanas, isto vem crescendo e se agudizou demais no último fim de semana e ontem, para exigir que o governo Lula fique de joelhos diante do Deus do mercado e entregue a educação, a saúde e a previdência privada para enriquecer ainda mais esta turma. Então, vamos ver as ações que aconteceram. A gente vem acompanhando isso, como eu disse antes, né, Rebeca? Não é algo que é de fora para dentro apenas. Tanto a equipe econômica de Haddad quanto a equipe do planejamento de Tebet e os dois ministros, de uma maneira ou de outra, estão vocalizando, estão participando dessa ofensiva, não é? O que é terrível. E aí, a questão, quem vai decidir é o presidente Lula, né? Quem vai decidir é o presidente Lula. Vamos ver o que aconteceu nos últimos dias. Olha isso aqui, ó. Reportagem do Valor Econômico. O peso das vinculações de despesas no problema fiscal do país. O grande desequilíbrio nas contas públicas está do lado do gasto, mas enfrentar o problema com determinação não está na agenda do governo. E tem um grito assim, no meio da matéria, né? Força, Haddad! Vai lá, Haddad! Vai para cima, Haddad. A lógica deles é esta. A equipe econômica do ministro Haddad vendeu uma ilusão, de fato, uma ilusão de que eles resolveriam a questão fiscal, ou seja, o arcabouço seria bem sucedido, eles conseguiriam o déficit zero e depois o superávit, simplesmente com aumento de receitas. Os economistas que entendem de finanças públicas sempre disseram que isso era impossível. Sonho de uma noite de verão. Isso não seria possível. A questão não é, então, fazer o que o setor financeiro quer. Não, então não resolve aumentando a receita, corta gasto. Não. O que os economistas progressistas de esquerda dizem, não. Tem que acabar com essa lógica, tem que acabar com o arcabouço fiscal, tem que acabar com o ajuste fiscal, tem que acabar com essa ideia neoliberal de que você não pode gastar porque o Estado funciona que nem uma família e que se não tem dinheiro, não tem dinheiro no fim do mês, não pode gastar. O Estado não tem nada a ver com família, o Estado é completamente diferente, né? É isso aí, é o calabouço fiscal. Então, esta reportagem do Valor Econômico é muito interessante. Olha só. Com menos de um ano de vigência, o novo arcabouço fiscal já tem a credibilidade arranhada. Essa é a pressão deles agora. Eles estão dizendo, o arcabouço acabou, o arcabouço não tem mais, o arcabouço está liquidado, o arcabouço está desmoralizado. Só porque o Haddad, no final do ano, deu uma flexibilizada de nada no arcabouço. Eles não aceitam nada, gente. Eles não aceitam nada, eles querem tudo para eles. Eles querem tudo para eles. Olha o que diz o texto. O grande desequilíbrio fiscal do país está no lado do gasto. Vamos mais uma vez? Quando eles dizem que está do lado do gasto, é no gasto com a educação, é no gasto com a saúde, é no gasto com a previdência, é no gasto com a reforma agrária, é no gasto com o déficit habitacional, é nesse tipo de gasto. Isso aqui não tem qualquer relação com o outro gasto, que é o grande gasto, que é o gasto do pagamento dos juros do título da dívida. Inclusive é o seguinte, até a crise da dívida de 82, tudo isso era uma coisa só. Aí lá na crise da dívida, o FMI exigiu que separasse. Então hoje você tem o orçamento dos pobres, que é esse que eles dizem que é o gasto, e o orçamento dos ricos, que é o orçamento dos juros da dívida. Eles só falam de gasto do orçamento dos pobres. Fundamental. Então ele diz assim, o grande desequilíbrio do país está no lado do gasto, mas enfrentar o problema com determinação não está na agenda do governo do presidente Lula da Silva. Olha aqui, vamos em frente. Ainda que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenham falado nas últimas semanas sobre a necessidade de se discutir a vinculação
das despesas. O que quer dizer discutir a vinculação da despesa? É acabar com o piso constitucional para saúde e educação. Então, a tese deles é o seguinte: em que pese o Haddad e a Simone Tebet estarem se esforçando para fazer o serviço que nós queremos, né, o governo Lula não está controlando os gastos. E, por isso, isso é uma crise para o país. Então, é essa a mensagem aqui do Valor Econômico. Mas não foi. Foi uma blitzkrieg esses últimos dias. Está aqui. Folha de São Paulo. Despesas obrigatórias vão anular o espaço para gastos ou ampliar o déficit. Do que ele está falando aqui? Do que eles estão falando aqui? Despesa obrigatória é exatamente a despesa com saúde e educação e as despesas com previdência. É disso que eles estão falando, não de outra coisa. E o que a Folha propõe é isso. Vamos acabar com essa história de despesa obrigatória. Vamos acabar que aí a gente resolve o problema fiscal. A gente sufoca, a gente liquida a saúde, liquida a educação e o problema fiscal do país está resolvido. Então, vimos aqui Valor e Folha. Tudo isso ontem. O Globo vem com a outra... Né? Porque saúde e educação é um tripé, tá? Saúde, educação e previdência nesse momento. Reajuste do salário mínimo e envelhecimento da população anulam efeitos da reforma da Previdência. Então, essa é a terceira frente de batalha deles, que é acabar com a vinculação dos reajustes previdenciários, né, das aposentadorias e dos benefícios previdenciários, vinculado ao aumento do salário mínimo. Então, é para desvincular. Aqui, quem tem tanto Haddad quanto Simone Tebet, nesse caso, com mais, a equipe de Haddad defende mais claramente, mais abertamente, mais ofensivamente o fim dos pisos constitucionais de saúde e educação. A Tebet e sua equipe, o principal para eles é acabar com a vinculação do reajuste do salário das aposentadorias e benefícios previdenciários vinculados ao aumento do salário mínimo, no máximo aumento da inflação. Né? Essa é a tese, está aí a manchete do Globo também ontem. Importante dizer o seguinte, esta é a primeira ação. Então, se eles conseguirem desvincular, o passo seguinte, sabe qual é, né, gente? É acabar com os aumentos reais do salário mínimo. Esse é o próximo passo. Inclusive, Haddad defende esse fim. Né? O Haddad resistiu demais ao aumento real do salário mínimo em 2023, já no contexto da PEC da transição. Então, essa turma toda é contra também reajuste salarial do salário mínimo. Está aqui. Falamos da Folha, falamos do Valor, falamos da Folha, falamos do Globo, agora Estadão, aí, inclusive, utilizando os serviços de alguém da equipe, que era da equipe econômica de Haddad, era o segundo homem do Ministério da Fazenda, agora é hoje o segundo homem do Banco Central, cotado para ser presidente do Banco Central e rezando a cartilha neoliberal. Né? Vocês lembram que na última reunião do Copom teve um racha. Uma parte da diretoria, liderada pelo Roberto Campos Neto, votou para reduzir apenas em 0,25 a taxa de juros. Outra parte, liderada por esse que está aí, o Galípolo, que agora é o diretor de política monetária do Banco Central, defendeu cortar em 0,5%. Mas aí depois, que aí foi um escândalo, né? A Faria Lima gritou, pelo amor de Deus, os petistas estão tomando conta do Banco Central. Gente, porque reduziu, né? Porque eles votaram para continuar a redução em 0,5%. Gente, eles não tem conversa. Eles querem tudo, não tem concessão nenhuma. E aí o Galípolo saiu se explicando depois daquela reunião do Copom. Não é nada disso. Eu podia ter votado para reduzir 0,25%. Do ponto de vista conceitual, nós estamos completamente alinhados, estamos completamente unidos. E ontem saiu essa entrevista dele no Estadão dizendo: cabe ao Banco Central colocar o juro em patamar restritivo o suficiente para perseguir a meta. Traduzindo, Rebeca, nós vamos manter a taxa de juro alto para a economia não se desenvolver. É isso que diz o Galípolo, número 2 do Ministério da Fazenda, agora número 2 do Banco Central. Então, vocês estão vendo, né? Valor, Folha, Globo, Estadão. E olha que interessante isso. E aí a gente viu no fim de semana na CNN, nós demos ontem aqui, o Marcos Lisboa, considerado guru do Haddad,
Ele que foi secretário de Política Econômica do Palocci, lá no primeiro governo Lula, ele que saiu de lá para ser o dirigente do INSPER e que levou o Haddad da USP para o INSPER, e o pensamento econômico do Haddad nos últimos anos fortemente impactado pelo INSPER. O INSPER é o centro de formação do pensamento econômico neoliberal, principal centro de formação do pensamento econômico neoliberal do país hoje, né? Quando o Haddad foi candidato a presidente em 2018, dava-se como certo que se ele tivesse vencido a eleição, seria ele, Marcos Lisboa, o ministro da Fazenda. Então, ele deu uma entrevista no fim de semana. Então, vamos lá. Valor, Folha, Globo, Estado e agora CNN. E aí nós estamos falando de gentes do mercado ou gentes do governo ou próximo ao governo. No fim de semana, o Marcos Lisboa deu uma entrevista à CNN dizendo que o marco fiscal mudou, que o ajuste fiscal, o arcabouço está em risco e vai ter que ser alterado. Qual é a alteração? Acabar com o vínculo constitucional, com o piso constitucional de saúde e educação e mexer na Previdência. Olha esse editorial do Globo ontem, achei muito significativo, porque aí tem a vinculação da política com a economia. Editorial do Globo ontem, dizendo basicamente o seguinte: Tarcísio ensina a Lula como fazer ajuste de gastos. Então, ele dizendo que o Tarcísio, no estado de São Paulo, está fazendo corte de gastos profundos que o governo Lula tem sido incapaz de fazer. Diz aqui a chamada linha fina: enquanto o governo Lula evita até falar em reduzir despesas, que não é verdade, né? O Haddad e a Simone Tebet, especialmente, têm falado bastante disso. Tarcísio estabelece o plano para gestão eficiente. O que é gestão eficiente? É privatização da educação, privatização da saúde, privatização da segurança pública líquida, privatização da Sabesp. Este é o modelo. Então, vocês estão vendo um torniquete no pescoço do presidente Lula, do governo Lula, que vai sendo apertado, que vai sendo apertado, que vai sendo apertado, para que entreguem o governo ao mercado financeiro, à Faria Lima, aos bilionários, aos milionários, aos muito ricos e aos ricos. E a grande questão é: o governo Lula vai romper, o presidente Lula vai romper com essa lógica e vai retomar a rota de uma política econômica desenvolvimentista e que não cede aos clamores, exigências e chantagens dessa turma? Ou vamos continuar neste caminho com Tebet, Galípolo, Haddad e por aí vai? Importante ter clareza, né? O programa de governo do Tarcísio, em São Paulo, não é muito diferente do programa de governo do governador da Bahia, que é do PT, do governador do Piauí, que é do PT. São programas de governo muito, muito semelhantes. A gente tem conversado bastante aqui, especialmente agora, mais recentemente, sobre Piauí, que, assim como o Tarcísio privatizou a Sabesp, estão privatizando a Agepisa, que é a Sabesp de lá. Assim como Eduardo Leite liquidou com as leis ambientais, estão liquidando com as leis ambientais lá no Piauí. Assim como o governo Tarcísio está privatizando a educação, o governo do Piauí entregou a educação para o Jorge Paulo Lemann e para o Instituto Unibanco. Então, cenário bastante complexo. Estamos precisando, presidente Lula, conversa com o Petro. Estamos precisando de radicalidade nesse governo para enfrentar essa turma.